Então, você vai precisar de 200 gramas de margarina e manteiga. Eu estou usando 125 de margarina e 75 gramas de manteiga, total de 200. Sendo que essa margarina é uma margarina com até 70% de lipídio, tá certo? Você vai colocar aqui. Porque quanto mais gordura, mais quebradiça ela fica. Agora eu vou adicionar aqui uma gema, tá? E adicionar 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Essas xícaras de farinha de trigo são xícaras de 200 ml, tá certo? Então vou misturar aqui e na mão mesmo eu vou fazer esse processo. Coloquei a metade da farinha, vou adicionar a outra metade. Se você quiser, você coloca uma pitada de sal, tá? Opcional, porque depende da manteiga que você estiver usando, que pode ter, essa manteiga seja um pouco salgada, tá? Coloquei aqui o restante da farinha, vou agora dar o ponto dessa massa. Se precisar, a gente coloca a meia xícara que eu deixei separado. Como ela ainda está um pouco grudenta, ó, eu vou colocar mais um pouco da farinha aqui. Eu já estou com a minha xícara adicional, tá? Eu só vou, ó, não vou também jogar toda a minha xícara não, porque é como eu falei, dá um ponto da massa macia, e senão também se você colocar muita farinha a massa vai ficar ressecada, não fica aquela massa desmanchando na boca aqui, ó. Eu coloquei a metade da minha xícara, ó, e a massa já está soltando, tá? Da panela e soltando da bacia e da minha mão, tá? Bom, como eu limpei a mão, estou sentindo ainda a massa um pouco úmida e não está soltando assim com fluidez da bacia, eu vou colocar o restante da minha xícara, tá? Então nessa receita aqui foi exato 3 xícaras e meia, porque eu vou deixar minha massa mais seca um pouquinho, tá? Também sem estar aquela massa dura. Quando você aperta, ela tem que ficar uma massa macia. Se ficar dura é porque se você colocou farinha demais, tá? Então aqui, ó, coloquei, ó, a massa macia, ó, só que ela não está grudando nas mãos, tá vendo? Então aqui tá perfeita, não usei nem incorporei a farinha toda não. Coloquei aqui na bacia, mas não incorporei, quase não é necessário. Chegou esse ponto aqui, ó, macia. Vou levar à geladeira por no mínimo 30 minutos e aí a gente vai empanar aqui as nossas forminhas, tá certo? Bom, levei à geladeira por no mínimo 30 minutos, embalado em plástico filme, tá? E tô usando aqui minhas formas de 7 centímetros de diâmetro, tá? Para cada essa forma, eu estou usando 20 gramas, eu pesei aqui 21 gramas de massa, para não ficar aquela empada grossa, tá? Vou espalhar aqui. Como eu vou fazer empada aberta, eu não vou me preocupar muito com as bordas, vamos dizer assim. Deixar mais retinha possível, tá? Se você for fazer um empadão, aí você deixa a massa um pouquinho mais grossa. Eu pesei aqui, deu um total de 500 gramas de massa, tá? Você pode fazer tranquilamente em um padrão de 20 centímetros, 22 e cobrir inclusive, né? Forrar a massa aqui, tá? Essa quantidade é suficiente para não deixar muito maçudo. E aí depende do gosto da pessoa, né? Tem gente que gosta de empada mais massadinha, tem gente que gosta mais fina. 20 gramas é o suficiente, tá? Bom, agora nós vamos rechear com goiabada e leite condensado, tá?
Vou fazer. Pronto, finalizei, vou deixar sem rechear só pra gente formar uma. Ó, gente, o resultado final aqui. Tortinhas bem assadas. Essa daqui ficou vazada, ó, como eu falei pra vocês. Fazer a casquinha é só rechear aqui com um delicioso patê, né? Colocar no bico. E aqui eu gosto delas bem assadinhas para o leite condensado ficar bem moreninho. E aí é só se deliciar.